Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo aí do horário que você, aluno, esteja vendo este vídeo. Aqui é o professor Washington Luiz Pereira, professor de português, inglês e informática, numa aula sobre o gênero textual resenha, que é um gênero textual aí que abriu algumas dúvidas de alguns alunos sobre este tema. Então estou fazendo essa videoaula para poder responder algumas dúvidas, claro, e também demonstrar como vocês podem fazer aí uma resenha, mostrando alguns exemplos e mostrando um exemplo feito aqui na hora por mim, tá bom? Então estou aqui com minha apresentação aberta aqui no PowerPoint e vamos começar então aqui nossa aula, certo? Vamos lá. Resenha, tá? Primeiro, eu tenho que explicar uma coisa muito importante nos dias atuais. A resenha é uma palavra que tem dois significados ou até mais. Vou explicar somente dois. Resenha, no contexto geral, no dia a dia com as pessoas, resenha pode ser uma reunião de pessoas, uma conversa, um churrasco, uma festa, uma resenha. Tanto que este sentido de reunião de amigos eu só fui saber de 2 anos para cá. Para mim, o significado principal de resenha sempre teve a ver, sempre teve uma relação com escrita. Para mim, resenha sempre foi um gênero textual no qual eu escrevo uma opinião sobre alguma coisa. Mas vejam só que resenha, a palavra tem esses dois sentidos que vocês vão ouvir aí no seu dia a dia, tá? Como parte de texto na área da escola, da faculdade, do trabalho e assim por diante, da área da escrita, vai ter esse significado de texto e no sentido geral, aí no dia a dia com as pessoas, né, vai ter esse sentido, esse significado de resenha significar uma reunião de amigos, uma curtição, uma festa e assim por diante, tá? Mas dito isso, né, vamos lá. Resenha, como um gênero textual, resenha nada mais é do que um texto em forma de síntese. E o que é síntese, meus caros? Síntese é um resumo. É quando você pega e faz alguma coisa breve, curta, tá? Mas não quer dizer que ela é, por exemplo, mal feita. É uma forma mais enxuta de fazer um texto para ser lido rapidamente, porque imagine só, já pensou fazer uma resenha de um livro e essa resenha ter 40 a 50 páginas? Então vai ser quase um livro a ser lido, né? Então a resenha geralmente é um texto curto, feito em forma de síntese, ou seja, síntese significa resumido, mas não confunda com resumo de um texto. Resenha de um texto e resumo de um texto são coisas diferentes, tá? Mas síntese significa uma coisa resumida, tá bom? Encurtada, enxuta, tá bom? Vamos lá. Em forma de síntese que expressa a opinião do autor sobre um determinado fato cultural, que pode ser um livro, um filme, peças teatrais, exposições, shows, etc. Ou seja, você pode escrever uma resenha sobre qualquer tópico, sobre qualquer assunto, tá bom? Então vamos seguir aí, tá? Creio que neste primeiro momento vocês não tenham dúvidas. Resenha é um texto que vocês escrevem resumindo o que? A sua opinião sobre algum fato cultural, sobre algum evento, tudo bem? Então vamos seguir aqui, certo? O objetivo da resenha. O objetivo da resenha é guiar o leitor pelo emaranhado da produção cultural que cresce a cada dia e que tende a confundir até os mais familiarizados com todo este conteúdo. Então, o objetivo da resenha é falar sobre algo atual ou não, tá? É explicar alguma coisa e dando ou não a sua opinião sobre aquilo, tá bom? Então, o objetivo da resenha, nesse sentido desse slide aqui, é guiar o leitor. Sim, por que guiar o leitor? Porque é através da resenha, é por meio da resenha, que você vai saber sobre alguma coisa e vai se interessar ou não por aquilo, tá? Então, por isso que ele fala aqui no slide que o objetivo da resenha é guiar o leitor pelo emaranhado da produção cultural, ok? Vamos seguindo aqui. Como uma síntese, a resenha deve ir direto ao ponto, mesclando momentos de pura descrição com momentos de crítica direta. O resenhista, ou seja, quem está escrevendo, que conseguir equilibrar perfeitamente esses dois pontos, terá escrito uma resenha ideal. Ou seja, a resenha deve ir direto ao ponto, não pode ficar de muita enrolação, porque, como eu disse anteriormente, a resenha tem que ser
sintética, no formato que de ser reduzida, tá? Resumida, não pode ser muito longa, tá bom? Porque isso também não desperta o interesse do leitor, porque o leitor da resenha ele busca o quê? Uma informação rápida, resumida sobre algum fato cultural, sobre um filme, sobre um livro, sobre uma peça de teatro, sobre uma ópera, alguma coisa. Então ele ou ela vai ter acesso rápido àquela informação e vai querer ali digerir aquela informação rapidamente, consumir rapidamente, tá bom? Vamos lá, continuando. No entanto, sendo um gênero necessariamente breve, curto, é perigoso, ok? Recorrermos ao erro de sermos superficiais demais, ou seja, não fazemos resenha muito curta. Quando é superficial, é algo muito curto, sem aprofundamento, tá bom? Nosso texto precisa mostrar ao leitor as principais características do fato cultural, sejam elas boas ou ruins, mas sem esquecer de argumentar em determinados pontos e nunca usar expressões como eu gostei ou eu não gostei. Isso aqui é importante. Eu gostei ou não gostei é um juízo de valor pessoal que deve estar longe de qualquer tipo de texto minimamente crítico. A sua opinião no formato de gostei ou não gostei não é relevante. O que você deve trazer no texto são dados bons ou ruins, porque quem vai julgar isso será, claro, o leitor e não você. Então, por isso que é bom evitar termos totalmente de cunho pessoal, como gostei ou não gostei, tá bom? Vamos lá. Resenha de texto. Objetivo: elaborar comentários sobre um texto para publicação e divulgação. Formatação, que é o estilo, o formato da resenha. A resenha inicia-se com a abertura de um cabeçalho onde transcreve-se os dados bibliográficos completos da obra resenhada. Estrutura da resenha: relata as credenciais do autor, resume a obra, apresenta o quadro de referência do autor, avalia e indica a obra, tá? Momentos redacionais, ou seja, são aqueles momentos que você faz aqui uma abertura da obra, faz o argumento e depois as conclusões, tá bom? Que é muito semelhante a uma redação padrão. Redação nada mais é do que um nome genérico para um texto no qual você emite a sua opinião de forma argumentativa ou não. Mas tanto a resenha quanto a redação, como qualquer outro texto minimamente sério, segue estes momentos aqui, que é uma introdução, que é a exposição sintética do conteúdo do texto, a apresentação de uma estrutura. É aqui que você apresenta um pouco da obra, do escritor, ou sobre o filme, ou sobre a franquia do filme. Você resume um pouquinho para então entrar no principal da obra, que é a crítica, tá bom? Depois da introdução tem um desenvolvimento, é a análise temática, é onde você apresenta as suas ideias principais, os seus argumentos e a conclusão, ou seja, um comentário sobre o texto ou sobre a obra em si. Faz-se uma avaliação da obra que se resenhou, ou seja, ao final faz-se um fechamento, um desfecho sobre a sua avaliação da obra, ok? E conclui fechando. Então vejam só, são 3 momentos na resenha, assim como são 3 momentos numa redação crítica, uma redação dissertativa, argumentativa ou não sendo argumentativa, mas todo o texto, aliás, gente, toda obra que se pretende ser uma obra séria tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Toda obra pode ser uma novela, um livro, um anime, um mangá, uma HQ, tá bom, gente? Então, esses 3 momentos, eles existem em qualquer tipo de obra, tá bom? Da cultura, eu diria, certo? Vamos lá. Contudo, esse contudo quer dizer o quê? Entretanto, é um mais. Vamos lá. Contudo, as resenhas apresentam algumas divisões que vale destacar. A mais conhecida delas é a resenha acadêmica, que apresenta moldes bastante rígidos, tá bom? Responsáveis pela padronização dos textos científicos. Ela, por sua vez, também se subdivide em resenha crítica, resenha descritiva e resenha temática. A que eu peço nas minhas aulas são geralmente as resenhas críticas, tá? Não é resenha descritiva. É resenha no qual você traz, tá, a sua opinião sobre a obra, mas trazendo alguns fatos, algumas evidências, alguns argumentos, tá? Avaliando a obra e explicando um pouco da obra, tá bom? Mas claro, numa área acadêmica a resenha terá um cunho um pouco mais sério, tá bom? Mas eu trabalho já isso em aula para prepará-los para a faculdade, tá bom? Então vamos continuar aqui.
Na resenha acadêmica crítica, os 8 passos a seguir formam um guia ideal para uma produção completa, certo? Identifique a obra. Coloque os dados bibliográficos essenciais do livro ou artigo que você vai resenhar. Isso logo em início, tá bom, gente? Isso na resenha mais de foco de cunho acadêmico, tá bom? Apresente a obra. Situe o leitor descrevendo em poucas linhas todo o conteúdo do texto a ser resenhado, tá? Então, o que acontece é inicialmente descrever a obra, tá? Fazer um breve resumo, um breve do breve resumo, tá bom? Sobre a obra, ok? E sobre o autor também, ok? Para o leitor estar situado no que está sendo falado, tá bom? Então, não pode fazer uma introdução muito longa sem falar nada da obra. Tem que apresentar a obra logo de início, a obra, o leitor, o filme, o diretor e assim por diante, para que o leitor saiba do que está sendo tratado naquela resenha, tá bom? Descreva a estrutura. Fale sobre a divisão em capítulos, em seções sobre o foco narrativo ou até de forma sutil o número de páginas do texto completo, tá? Isso aqui é mais cobrado no texto acadêmico, tá, gente? No texto geral de uma escola do ensino médio ou na escola técnica, como é muitas vezes o meu caso, uma escola técnica que trabalha português e literatura e redação e assim por diante, não vai se aprofundar tanto isso, não vai ser aprofundado tanto essa parte aqui, tá bom? Descreva o conteúdo. Aqui sim, utilize de argumentos para resumir claramente o texto resenhado. Então vejam, aqui é um pouco mais detalhado, tá bom? Análise de forma crítica. Nessa parte e apenas nessa parte você vai dar a sua opinião, argumente baseando-se em teorias de outros autores, fazendo comparações ou até mesmo utilizando-se de explicações que foram dadas em aula. É difícil encontrarmos resenhas que utilizam mais de 3 parágrafos para isso. Porém, não há um limite estabelecido. Dê asas ao seu senso crítico. Então, resenha pode ser longa? Pode. Mas como é dito aqui, ó, o argumento não vai ter mais do que 3 parágrafos, tá bom? Porque uma resenha não pode ser muito longa, ou você não pode fazer uma resenha, por exemplo, de um conto, de um autor aí, um conto que tem 4 páginas, você faz uma resenha com 10 páginas sobre um conto de 5 páginas. É um pouco contrassenso fazer uma coisa desse tipo. Então, utilizemos de bom senso, mas sempre também obedeceremos e obedecemos o que é solicitado pelo professor, pelo orientador que vai pedir, vai solicitar esse tipo de texto aí que é a resenha, tá bom? Vamos continuar aqui. Recomende a obra. Você já leu, já resumiu e já deu sua opinião. Agora é hora de analisar para quem o texto realmente é útil, se for útil para alguém, tá? Utilize elementos sociais ou pedagógicos, baseie-se na idade, na escolaridade, na renda, etc. Ou seja, ao final da obra, ou até mesmo durante a sua resenha, não é ideal você falar se gostou ou não gostou, mas que cada obra, não importa que obra seja, ela tem um público-alvo, tá? Ela tem um público que vai se interessar por aquela obra ou não. Então, ao final da resenha, você vai recomendar a obra para um público ou não recomendar para um outro público. Então, por exemplo, se uma obra for uma obra de cunho, por exemplo, de cunho maior de 18, que tenham conteúdos sexuais ou tenha muita violência, você terá cuidado em indicar essa obra para um público menor de 18, certo? Ou menor de 17 anos, depende muito hoje em dia do tipo de literatura e do tipo de texto explícito que tem em alguns temas, tá bom? Então, você não vai dar a sua opinião, mas você vai recomendar esse texto de acordo com a idade e o público específico a qual aquela obra se dirige ou não, tá bom? Continuando, espero que até aqui vocês estejam compreendendo o conteúdo da obra. Identifique o autor. Nessa parte aqui, gente, cuidado. Aqui você fala quem é o autor da obra que foi resenhada e não do autor da resenha, no caso você. Fale brevemente da vida de algumas outras obras do escritor ou pesquisador. Ou seja, esses momentos que eu estou passando aqui, gente, eles podem se misturar. Você pode falar do autor no começo da obra, pode falar ali no meio, pode falar em vários pontos da sua resenha, você pode falar sobre o autor, principalmente um autor que tem várias obras, por exemplo, como uma autora como Clarice Lispector, como um autor como Graciliano Ramos, uma autora como Lídia Fagundes Telles e assim por diante. E posso citar uma infinidade de outros autores, tanto brasileiros como não brasileiros. Então, falar do autor é muito importante, até porque você, o autor da resenha,
pode comparar um texto com outro texto, ok? Um momento do autor com outro momento do autor. Você pode pegar, por exemplo, um texto do Machado de Assis, como por exemplo Dom Casmurro, e citar, claro, que o autor traz uma grande diferença na escrita em relação a, por exemplo, Quincas Borba, ou em relação à Igreja do Diabo, ou em relação ao alienista e assim por diante. Então você pode trazer o autor várias vezes na resenha para poder ali pontuar diferenças de escrita do escritor, momentos em qual ele escreveu aquele texto, a época a qual aquele texto foi ali direcionado. Então tem esses pontos também sobre falar do autor em sua resenha, tá bom? Finalmente, na resenha temática você fala de vários textos que têm um assunto, tema em comum. Os passos são um pouco mais simples, mas aqui é um outro tipo de resenha que eu não vou me adentrar tanto, que é a resenha temática. A resenha que eu vou me apegar neste momento é a resenha crítica, no qual vocês trazem uma opinião sobre o seu texto, porque eu acho que isso é muito importante. É muito importante ler um texto e expressar a sua opinião sobre aquele texto e fazer algumas recomendações. Para isso, eu trouxe aqui uma breve resenha aqui, bem rápida, sobre a obra A Hora da Estrela, da autora Lídia Fagundes Telles, tá? Então aqui, ó, vejam só essa breve resenha aqui do livro, uma breve resenha mesmo. A Hora da Estrela é o último romance da escritora brasileira Clarice Lispector, publicado em 1977. Trata-se de uma obra instigante e original de cunho autobiográfico, pertencente à terceira geração modernista. Então, neste ponto, vejam só, aparece que o nome da obra, entre parênteses, entre aspas, e descreve que é o último romance da escritora brasileira Clarice Lispector, publicado. Então vejam aqui, ó, o nome da obra, o nome da autora e a data da publicação. Isso é muito importante constar logo no começo da resenha, tá bom? E depois começa aqui uma introdução. Trata-se de uma obra instigante e original, de cunho autobiográfico, pertencente à terceira geração modernista. Ou seja, nesse ponto aqui, ainda eu diria numa introdução, nós já emitimos algumas opiniões, ou seja, falando que a obra é instigante e original. Vejam só que importante, instigante quer dizer que instiga a leitura, que nos interessa. Não fala se é bom ou ruim na sua opinião. E fala-se que é original, tá? Ou seja, é algo que foi avaliado como algo único de certa forma, tá? De cunho autobiográfico, ou seja, tem um foco, né? Um propósito autobiográfico. E pertence à terceira geração modernista. Então expressa aqui uma opinião com palavras um pouco mais interessantes, fala sobre a obra e diz a qual período literário esta obra pertence, o que é muito importante, tá? Em qualquer tipo de análise feita por resenha. Vamos lá, é classificada como romance intimista, também conhecido como romance psicológico, estilo em que a autora se destaca. Afinal, a obra de Clarice é marcada por suas emoções e sentimentos pessoais. Vejam como essa resenha ela é curta, mas ela traz uma precisão muito grande, tá? É claro, essa aqui é uma resenha bem breve, mais breve do que o comum, ok? Ela consta no portal Brasil Escola, acredito, mas você pode escrever uma resenha um pouco mais longa. Então, por exemplo, supondo que nós vamos escrever sobre um filme, então temos que pensar que filme é este, tá? Para que a gente possa saber o nome do autor. Então vamos supor que nosso exemplo prático, tá? Que vamos escrever sobre um filme. Vamos citar aqui um filme que está agora aí no cinema, tá bom? Então você vai falar sobre o filme Demon Slayer, tá? É um filme que está no cinema baseado em um anime e mangá, tá? Em um mangá se tornou anime e agora tem esse filme aí no cinema, certo? Você primeiro vai fazer o quê? Você vai, claro, ir até a internet e o senhor, a senhora vai procurar o quê? Vai procurar filme Demon Slayer, certo? Aí o que vai aparecer? Vai aparecer horas do cinema, algumas informações, tá? Então vamos procurar aqui algumas informações. Aqui tem do Omelete, certo? Aqui já é uma resenha, tá? Mas tá aqui, vamos entrar no Adoro Cinema. Então Adoro Cinema vai ter aqui, vai ter algumas explicações, mas primeiro vamos ver lá. Temos o nome principal aqui, tá? Temos a direção, temos o elenco,
Temos aqui o nome do anime de forma original, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui é uma sinopse, ok? Então temos aqui o nome Demon Slayer e o nome japonês, Kimetsu no Yaiba, Castelo Infinito. Então já temos aqui o nome, tá, da obra para a nossa resenha, ok? Então vamos colocar aqui, entre parênteses, entre aspas, perdão, tá? Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Castelo Infinito, ok? A gente pode colocar aqui, aí eu começo a escrever. É a continuação, vou colocar, é a continuação da saga do anime. Então vamos lá, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Castelo Infinito é a continuação da saga do anime que atualmente faz muito sucesso no Brasil. Certo? A obra baseada no mangá de mesmo nome relata ou retrata a história de Tanjiro, acho que é esse o nome, né? E uma coisa importante, eu estou escrevendo aqui a resenha meio que no freestyle, ou seja, de forma livre. Mas vejam só que eu já começo colocando os dados, tá, do anime. Claro, eu vou também buscar o nome do autor. Professor, mas o senhor está pegando as informações da internet. Gente, isso é importante. Qualquer resenha vocês vão fazer depois de assistir ou ler uma obra. Ou seja, você vai estar ali munido, vai estar com os dados em mãos para poder escrever a sua resenha, tá bom? Mesmo que você pegue, por exemplo, este filme, eu não assisti, ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando as informações na internet para que eu possa escrever a minha resenha. Então, voltando aqui, eu tenho um nome, ok? Vejam só, a vida do jovem Tanjiro muda por completo quando ele descobre que sua família foi assassinada por uma raça demoníaca conhecida como Onis. Então aqui tem algumas informações sobre a obra, tem a informação aqui do nome da irmã dele, assim por diante, dos antagonistas, certo? Mas vamos ver aqui também, uma coisa importante, aqui tem a direção, ok? A direção Haruo Satozaki. Então isso aqui eu também vou colocar na minha resenha, tá? Kimetsu no Yaiba, vou colocar aqui, o filme Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Castelo Infinito, aí eu coloco aqui, dirigido por, aí coloco aqui Haruo Satozaki, é a continuação, vejam. Então aqui eu já coloquei o que? O filme Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Castelo Infinito, dirigido por Haruo Satozaki, é a continuação da saga de anime que atualmente faz muito sucesso no Brasil. A obra baseada no mangá de mesmo nome relata a história de Tanjiro, que teve sua família assassinada por uma raça demoníaca chamada de Onis, tá bom? É claro que depois eu vou consertar formatação, pontuação e assim por diante, mas aqui é o rascunho da minha resenha. Então vejam só, gente, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 linhas somente falando sobre o anime e algumas informações. E depois eu vou então adentrar a parte do filme. E como eu não assisti, eu tenho que assistir primeiro para depois escrever sobre a obra. Então o que é importante nesse momento da resenha? Se foi te passado, no nosso caso aqui, uma obra literária, você tem que ler a obra por completo, ok? Fazer algumas anotações para então trazer isso na resenha. Uma coisa importante também, gente, será difícil inicialmente para quem não domina a escrita, tá? Vai ser um problema neste momento, tá? Mas o que você vai fazer? Pela experiência, pela prática, você vai melhorando. O que você não pode fazer é evitar de fazer essa atividade de resenha quando o professor solicitar, porque você estará perdendo com isso. Então é bom sempre treinar. A oportunidade que vocês têm para poder fazer uma resenha, façam treino, tá bom? O que eu sempre costumo dizer em sala é o seguinte: você não vai ficar ruim em algo pela prática da repetição. Isso é impossível. Então, veja, por exemplo, a questão de fazer um treino na academia. Você não vai ficar ruim
treinando várias vezes. Você não vai ficar ruim no futebol treinando todos os dias futebol. Você não vai ficar ruim no tênis treinando todos os dias o esporte tênis. Então vejam só, a repetição e o treino são cruciais para que você melhore em determinada atividade e na resenha não é diferente, tá bom, gente? Então espero que neste momento aqui tenha trazido um pouco de luz para vocês sobre resenha, tá bom? Então o que você tem que fazer é escrever, treinar, errar, fazer rascunho, apagar, para que vocês então entendam depois, melhorem o seu texto de acordo com o tempo e com a repetição, tá bom? Qualquer dúvida, estarei aí disponível para vocês, tá bom? Então eu vou encerrar aqui a nossa aula, depois eu trarei uma outra aula sobre o tema de redação dissertativa argumentativa, tá bom? Entre outros assuntos, tá bom? Esse vídeo aqui é mais para trazer uma clareza, né? A clarear um pouco o que vocês definem como resenha e como fazer uma resenha, tá bom? Como essa videoaula é gravada, os senhores e as senhoras podem assistir novamente. E qualquer dúvida, coloquem nos comentários, ou me perguntem pessoalmente lá no meu WhatsApp. Tá bom, gente? Então, um abração, até a próxima aula.